Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 18 de agosto. Semana decisiva de Copa Libertadores. Na quinta-feira, lá em Quito, teremos um confronto daqueles. O Glorioso tem a vantagem de 1-0, mas a gente sabe que vai ser um jogo bem complicado e teremos que fazer uma partida muito correta para poder voltar do Equador com a classificação. A gente vai falar bastante, claro, ao longo desse período aqui sobre essa partida, mas nesse vídeo em especial, acredito que é muito importante, muito necessário também, a gente falar sobre o nosso desempenho sob o comando de David Ancelotti pelo Campeonato Brasileiro, jogando como mandante. Não tá legal e tem muita coisa para melhorar. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza, deixa o seu like, clica no botão hypar também. Assim o YouTube ele vai distribuindo melhor o conteúdo e a gente vai conseguindo aparecer para mais botafoguenses. Por consequência, logicamente, o canal vai conseguindo crescer. Nós estamos buscando os 62 mil inscritos e com o apoio de vocês, certamente chegaremos lá. Também te faço o convite para que na hora do almoço, por volta ali de 1h05 da tarde, você esteja aqui comigo para a gente poder resenhar. Teremos a nossa tradicional live da hora do almoço e você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Olha, a gente virou uma chave na equipe do Botafogo que não foi nada agradável. Se com o Paiva a gente vencia em casa com uma média de quase 3 gols por confronto, mas fora de casa era uma negação, agora, sob o comando de David Ancelotti, em casa a gente tem grande dificuldade de chegar ao resultado, mas fora estamos vencendo todos os adversários. Não sofremos inclusive um mísero gol, jogando longe dos nossos domínios. Já no Newton Santos, tomamos gol para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro e também sofremos gol da equipe do Corinthians. Até aqui, sob o comando de David Ancelotti, no Newton Santos, são 6 jogos em casa. A gente está falando de 4 pelo Campeonato Brasileiro, está falando também do jogo contra o Red Bull Bragantino e contra a LDU. Nas Copas, o Botafogo venceu 2-0 contra a equipe de Bragança Paulista, 1-0 contra a LDU de Quito, que nos dá inclusive uma vantagem importante de poder empatar na altitude, muito embora, na minha opinião, o Botafogo não deva entrar na quinta-feira com esse regulamento embaixo do braço. Tem que entrar para jogar o jogo e no decorrer do confronto, aí sim, ter a inteligência e a sabedoria para, em dada ocasião, aí sim você colocar o regulamento embaixo do braço, se necessário for. Tá chegando o fim do jogo, tá empatado, você tem que ter inteligência e sabedoria, tem que esfriar o jogo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas falando sobre essa performance via Campeonato Brasileiro, tá muito longe de estar legal. Contra o Vitória, o Botafogo produziu muito, mas não foi eficiente, não conseguiu colocar a bola dentro da casinha, 6 ocasiões e nenhuma convertida. Bola na trave, defesa do goleiro, enfim, 0-0. Depois, contra o Corinthians, um primeiro tempo exuberante, um primeiro tempo de imposição, o Botafogo jogando no campo do adversário. O Corinthians, em dado momento, sequer saía do seu campo de defesa. A imposição do Botafogo naquele dia contra a equipe paulista no primeiro tempo chamou muita atenção. Muita coisa mesmo, e a gente tem que enaltecer isso. Mas o retorno para o segundo tempo, uma negação total. Uma negação total. Segundo tempo todo do Corinthians, a equipe do Botafogo fisicamente caiu um absurdo e a gente acabou sofrendo o gol do empate, 1-1. Depois, contra o Cruzeiro, um jogo inteiro de uma concentração muito aquém, sem foco, sem intensidade devida, perdendo duelos. A equipe do Cruzeiro não teve dificuldade para vencer o Botafogo na nossa casa, jogando no Newton Santos. A verdade é essa. E o David Ancelotti não conseguiu encontrar soluções ao longo daquele confronto para a gente tentar reverter o cenário. O segundo gol que o Cruzeiro faz, por exemplo, foi uma piada. Ninguém observando o Matheus Pereira por dentro, todo mundo só olhando e concentrado no Caio Jorge. Ou seja, a equipe estava num dia muito abaixo, em níveis de concentração mesmo. Eu destaco muito essa parte. Agora,
contra o time do Palmeiras, um primeiro tempo em que o Botafogo teve o controle. O Botafogo foi a força dominante na primeira etapa. O Botafogo criou pelo menos 2 grandes ocasiões, uma com o Joaquim Correia e outra com o Matheus Ponte. Em ambas, inclusive, eles poderiam ter consagrado o Santi, porque foram passes excepcionais do Santi Rodrigues, que no primeiro tempo esteve bem, mas na segunda etapa, nos 13 minutos ali que continuou em campo, errou tudo. Aquela confiança que ele poderia ter adquirido com 2 assistências, isso infelizmente não aconteceu. O retorno dele para o segundo tempo, como de toda a equipe, foi muito abaixo. E novamente acontece da gente ter um segundo tempo muito diferente do que foi a primeira etapa. O David Ancelotti, no decorrer do segundo tempo, ele vai modificando a equipe, vai fazendo as substituições, algumas necessárias, né, forçadas, outra porque ele realmente queria ver o atleta tendo a oportunidade. Mas assim, vai virando um grande Frankenstein, né? Quando a gente vai vendo assim as mexidas e tal, e sem proporcionar nenhum efeito prático. A diferença que a gente tem visto do Botafogo jogando em casa, sem se impor, sem ser eficiente. Aquele Botafogo que, pô, meu irmão, em 90% das ocasiões ia vencer como mandante no Campeonato Brasileiro, esse Botafogo desapareceu. São 2 pontos nos últimos 12 jogando na nossa casa. E isso precisa ser corrigido. E quando a gente fala sobre corrigir isso, não é uma coisa de outro mundo, porque essa equipe com esses jogadores já fizeram isso. A gente está falando de um time que há pouco tempo atrás, e não, eu não estou aqui falando para enaltecer o Renato Paiva, não é o caso, porque o Paiva fora de casa era uma negação, mas em casa era uma média de 3 gols praticamente por jogo. Então esse time já produziu em casa um futebol suficientemente bom para você balançar a rede dos adversários uma vez atrás da outra. Não pode o Joaquim Correia chegar cara a cara com o Everton e desperdiçar da maneira como ele desperdiçou. Porque quando o Palmeiras chegou, foi lá e guardou. A frase do Muricy Ramalho é o que resume esse jogo de ontem. A bola pune. Ou então a famosa, quem não faz, leva. Você pode escolher. O Botafogo foi punido por não ter aproveitado a sua bola do jogo. Porque se a gente tivesse feito o primeiro gol, o desenho da partida, o desenrolar do jogo, poderia ter sido completamente diferente. É assim que funciona no futebol. O Abel Ferreira foi muito experiente, mostrou muita capacidade para, no retorno para o segundo tempo, não permitir que o confronto continuasse se desenrolando com o Botafogo tendo a posse, o controle. O Abel Ferreira, ele sobe o Palmeiras no segundo tempo e a gente simplesmente não consegue sair. O que é um outro ponto que tem se tornado também uma constante. Quando a equipe adversária sobe a marcação, sobe o bloco, a gente está tendo grande dificuldade para poder manter um nível de jogo ali maneiro. Ontem, no começo do jogo, o Palmeiras até ensaiou fazer isso, mas o Botafogo conseguiu dar uma resposta interessante. E aí obrigou o Palmeiras a baixar o bloco, a descer esse bloco, não ficar lá em cima. Mas no segundo tempo o Palmeiras conseguiu ter o controle do que estava acontecendo ali na segunda etapa com muita tranquilidade. Verdade seja dita. O Botafogo não ameaçou o Palmeiras na segunda etapa. Poderia jogar mais 3 horas que nada aconteceria. É algo que o David Ancelotti ele precisa conseguir melhorar. É claro que por se tratar de um treinador inexperiente, está começando agora, chegou a 10 jogos como técnico profissional. Antes ele foi auxiliar, vários e vários anos. Mas uma coisa é ser auxiliar, outra coisa é ser treinador. É claro que ele não vai acertar sempre, que por diversas vezes ele vai ter uma visão do que é o confronto e vai se equivocar. Vai tomar uma decisão que ele acredita vai dar super um resultado e as coisas não vão acontecer. Isso faz parte, acontece com qualquer treinador. Mas a gente precisa recuperar aquela coisa do Nilton Santos ser a nossa fortaleza. É manter o que está sendo feito fora, porque isso precisa ser elogiado. Pô, tu joga 4 jogos como visitante, você vence todos e não toma um mísero gol, você tem que elogiar.
Mas o importante para você poder competir no mais alto nível é equilíbrio. A gente precisa recuperar esse equilíbrio. E fora de casa eu ganho e dentro de casa eu ganho também. É claro, de vez em quando vai ficar ponto pelo caminho, é do jogo, é normal, acontece. São 3 resultados possíveis, afinal de contas. Só não dá para normalizar o Botafogo no Newton Santos está tendo tanta dificuldade para vencer os seus jogos. Porque a gente sabe a diferença que faz jogar no Newton Santos. Ou que pelo menos deveria fazer. Mas isso nesse momento não está ocorrendo. Falando da parte individual, a respeito desse jogo de ontem, a gente precisa elogiar o Marçal. Mais uma vez, o veterano mostrou muita capacidade para nos ajudar, mesmo sem ser ali na lateral, sendo zagueiro. Dessa vez atuando até pelo lado direito novamente. Foi muito bem o Marçal, merece elogios. O Barbosa, enquanto esteve em campo, embora no lance do gol ele tenha feito uma leitura equivocada, ele acreditou que o Felipe Anderson fosse dar o tapa para a esquerda. E ele se preparou claramente para fazer o movimento de corrida para cá. Mas aí, na experiência, também no talento, o Felipe Anderson ludibriou o Barbosa, foi para o lado direito. Saiu na cara do John e não desperdiçou, diferente do Joaquim Correia. Mas eu gostei, de modo geral, da partida da dupla de zaga. Marçal e Barbosa, no meu entendimento, eles fizeram um jogo que a gente tem que realmente elogiar. Infelizmente, o Barbosa acaba não conseguindo fazer a marcação correta no lance do gol do Palmeiras, acaba ficando marcado por isso, mas a gente sabe da capacidade do Barbosa. Na lateral esquerda, o Telles, na minha opinião, fez um jogo ali de inteligência, não subiu pra caramba, não foi ao ataque o tempo inteiro, até porque ele é o único lateral esquerdo disponível de fato nesse momento, né? Porque o Marçal tá tendo que fazer a zaga. Existe a possibilidade do David Ricardo voltar contra a LDU, pelo menos o David Ancelotti comentou sobre isso, assim como o próprio Arthur Cabral, que foi falado, né, da lesão desses atletas, ele comentou o Newton mais difícil. Na direita, o Matheus Ponte, ele fez um jogo interessante, mas aí tem 2 lances que, na minha opinião, são bem importantes e que precisam ser ressaltados aqui. No ataque, ele perde um gol que ele já fez gol daquele jeito, cara. Ele já fez, mas dessa vez não conseguiu. Pegou mal na bola, jogou pra fora. Ele tirou do Everton. O Everton, se a bola fosse no gol, não ia poder fazer absolutamente nada. Foi um passe excepcional do Santi Rodrigues, mas ele acaba desperdiçando. E no lance do gol do Palmeiras, uma coisa que me chamou muita atenção é que o Joaquim Correia, ele tá tentando fazer a jogada de ataque, ele tenta o passe é neutralizado e o Palmeiras sai na transição, sai no contra-ataque. O Felipe Anderson, na origem da recuperação de bola pelo Palmeiras, ele tá atrás do Matheus Ponte. O posicionamento era esse aqui, Matheus Ponte, Felipe Anderson voltando para o campo do Botafogo, né? E aí o Felipe Anderson acelera e deixa o Matheus Ponte para trás, e o Matheus Ponte não vai atrás dele. E se o Matheus Ponte tivesse feito o que tinha que ser feito naquele momento, o Felipe Anderson não ia fazer o gol. Porque ele ia estar disputando na velocidade com o Matheus Ponte, que é mais veloz do que o veterano. O Matheus Ponte, portanto, não pode dar esse mole. O gol perdido acontece. Agora, na marcação, depende só de você acompanhar. Depende só de você acompanhar. E nesse aspecto ele acabou vacilando. No meio de campo, o Marlon Freitas fez uma partida ali regular, nem se destacou tanto, também não fez nada assim que chamasse a atenção negativamente. Já o Alan fez um primeiro tempo primoroso, foi extremamente importante, fazendo a marcação muito bem, ajudando a recuperar várias vezes a posse da bola. Então fica aqui o elogio para Alan. O Joaquim Correia, cara, não falta talento ao Joaquim Correia. O que falta é intensidade, falta aquele tesão, falta raça, falta estar numa rotação que realmente faça o seu talento se sobrepor aos dos adversários, aos dos marcadores. Ele sabe jogar. A maneira como ele tira o Gustavo Gomes no lance que ele chega cara a cara com o Everton, um outro ótimo passe do Santi Rodrigues, conforme eu disse, o Santi Rodrigues ele poderia ter sido consagrado, 2 assistências, mas o Matheus Ponte e o Joaquim Correia desperdiçaram. Mas esse lance que ele tira, né, o Joaquim Correia tira do Gustavo Gomes com a coxa, que ele dá o tapa na frente da maneira como ele deu, meu irmão, aquilo ali é de quem sabe jogar futebol, mas não adianta você saber jogar futebol. Atualmente, e já faz bastante tempo inclusive, você precisa ter intensidade. Você precisa participar do jogo de forma mais contundente, de forma mais incisiva.
E não é isso que a gente vê no Joaquim Correia. Não é à toa que na arquibancada a galera fala, pô, é o argentino mais sem sangue que eu já vi. Na arquibancada, os torcedores do Botafogo, durante o decorrer da partida, estavam falando isso. E dá pra você dizer que não é isso que tá acontecendo? Não dá. Simplesmente não dá. Tem talento, mas tem que querer, irmão. Tem que jogar com intensidade. Tem que se colocar ali nas disputas para ganhar os duelos. Porque o talento ele só vai se sobrepor se você realmente casar uma coisa com a outra. É talento e intensidade. Santi Rodrigues, o primeiro tempo dele, na minha opinião, foi bom. Ele colocou 2 companheiros na cara do gol, com passes excepcionais. Mas os 13 minutos que esteve em campo na segunda etapa foi uma negação total, errou tudo. O Matheus Martins, no primeiro tempo, apareceu bem também. Foi bastante acionado, conseguiu aparecer. E o Natan jogando de falso 9, irmão. Porra, que me desculpe o David Ancelotti, mas não existe tu botar o Natan de falso 9, cara. O Natan não sabe jogar ali. Ele simplesmente não sabe, ele não consegue jogar ali. Não é característica do jogador. Não era mais fácil você colocar o Correia como centroavante, porque ele já fez isso na carreira, do que você colocar o Correia numa posição como um 10, que ele nada está conseguindo produzir? Pelo menos o Correia é um jogador de referência, ele é um jogador de 1,89m. Sabe, na ausência do Arthur Cabral e do Cris Ramos, já que ele não conta com o Mastriani, que está muito claro que Mastriani não deve ter vez com ele, coloca o Correia de centroavante, pô. Um cara para prender os zagueiros lá, 1,89m. Tenta fazer com que ele ganhe algumas disputas. Nem que seja para tabelar, uma tabela rápida ali, fazendo pivô sem segurar a bola vem nele e ele devolve. Porque capacidade para fazer isso tem talento para fazer isso. Agora, já que não tem intensidade para fazer função de meio de campo ou de beirada, é um reserva para o ataque, pô. É um reserva para ataque. E aí você colocaria o Santi, de repente, por dentro e o Natan pelo lado. Poderia ser a alternativa, poderia ser a solução. Deixar o Santi por dentro com liberdade para flutuar. Repito, o primeiro tempo do Santi foi bom. Poderia ter saído com 2 baita assistências. O time do Botafogo tá precisando converter melhor as chances que cria também, né? É um outro ponto. Enfim, já me estendi pra caramba nesse vídeo. Eu espero de verdade que a gente possa melhorar em casa, cara. Porque não dá pra gente perder esse ponto forte, sabe? Não dá pra gente passar a enxergar os jogos no Newton Santos como se fosse um jogo qualquer. Vamos ver, né, se a gente vai ganhar em casa. Não dá. Definitivamente não dá. E o David Ancelotti precisa melhorar e corrigir isso pra ontem.